Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. O Climatempo prevê 25 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus Celsius. É domingo, 7 de março. Chegamos aos 66 dias do ano e faltam 299 para terminar 2021. Dia das Santas Perpétua e Felicidade. Também é o dia dos fuzileiros navais. Esta é a edição 85.096 do Jornal da Manhã. Fatos marcantes da história. 1808, chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro. 1876, Alexander Graham Bell patenteia uma invenção que ele chama de telefone. 1994, Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano, rejeita a proposta de dividir a África do Sul. 2009, lançamento do Observatório Espacial Kepler, projetado para descobrir planetas semelhantes à Terra orbitando em outras estrelas. O que é destaque nesta edição? A Amazonas registra 1.383 novos casos e 18 mortes por Covid-19. Brasil bate novo recorde e acumula 10 mil mortes por Covid em uma semana. Governo diminui em 35% a previsão de doses de vacina para março. Humor, antigos reclames, curiosidades e a discografia hoje com Mamonas Assassinas, agora no Jornal da Manhã especial de domingo. 6h35 em Manaus, sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã especial de domingo. Bom dia ao Itamar Jardina, que está na sonoplastia. Ainda há pouco esteve Jean Santos e ainda à minha frente o companheiro Edson Melo, que até há pouco esteve comandando as alegrias da madrugada de domingo aqui pela Rádio Difusora. E vamos às nossas primeiras notícias, começando com loterias. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.350 da Mega Sena, realizado ontem à noite em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 25, 28, 29, 34, 41 e 45. Repetindo as dezenas: 25, 28, 29, 34, 41 e 45. A quina saiu para 40 apostas, cada uma vai receber R$64.050 mais 85 centavos. A quadra vai pagar para 2.828 apostadores R$1.294. O que já era dado como certo agora é oficial. Estão suspensas as 2 rodadas de março das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. A decisão foi tomada na manhã de ontem, numa reunião entre dirigentes da Conmebol e o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Falta decidir quando estes jogos serão realizados. O transporte intermunicipal de passageiros será liberado no Amazonas a partir de amanhã, informou o governador Wilson Lima. As viagens estavam suspensas desde 12 de janeiro para evitar o avanço da Covid-19 aos municípios do interior. A flexibilização na medida foi anunciada nesta sexta-feira. O governo também ampliou o horário para abertura de shoppings, restaurantes e academias. Epidemiologista diz que novo pico de Covid-19 em Manaus deveria ter servido de alerta para o restante do país. Segundo Jansen Orellana, a capital do Amazonas foi um evento sentinela que deu informações úteis às demais cidades e estados sobre como evitar problema que o Brasil passa a enfrentar. Amazonas registra 1.383 novos casos e 18 mortes por Covid-19. Total de infectados desde o início da pandemia passa de 323 mil pessoas no estado, que registra mais de 11 mil mortes. E o Brasil bate novo recorde e acumula 10 mil mortes por Covid em uma semana. Médias de mortes e de casos são as maiores da pandemia. O país contabilizou 10.939.320 casos
e 264.446 óbitos por Covid desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Casos e mortes apresentam tendência de alta. Após protestos devido à gestão da pandemia, a presidente do Paraguai troca ministros da Educação, da Mulher e chefia de gabinete. Ministro da Saúde do país também deixou o cargo na noite da última sexta-feira. Manifestações são motivadas pela forma como o governo tem gerenciado a pandemia da Covid-19. Paraguaios também pedem a renúncia do presidente Mário Abdo Benítez. As exportações da China cresceram 60,6% no primeiro bimestre deste ano, na comparação com janeiro e fevereiro de 2020, de acordo com dados anunciados neste domingo. Esta é a maior taxa de progressão desde fevereiro de 1995 e é muito superior às previsões dos economistas, que previam um crescimento de 40%. Ministério da Saúde diminui em 35% a previsão de doses de vacina disponíveis em março. Estimativa inicial de 46 milhões de doses caiu para 38 milhões, depois 37 milhões e neste sábado o Ministério cortou a previsão para 30 milhões de doses. Senado dividido aprova pacote de 1,9 trilhão para enfrentar a pandemia nos Estados Unidos. A aprovação do plano de assistência era prioridade de Joe Biden para combater a pobreza e acelerar a vacinação contra a Covid. Entre as medidas está o pagamento de $1.400 para milhões de americanos. O projeto será novamente votado na Câmara. O Papa Francisco se reuniu neste sábado com o principal líder xiita do Iraque, o grande Ayatollah Ali al-Sistani, em um encontro histórico. Depois, ele foi a Ur, onde nasceu o profeta Abraão, pai do judaísmo, cristianismo e islamismo. O primeiro-ministro do Iraque, Mustafa Al-Kadhimi, declarou que a data de ontem foi como o Dia Nacional da Tolerância e da Coexistência, após o encontro do Papa Francisco com o principal clérigo xiita do país. Destaques de capa dos principais jornais do país nesse domingo. A Folha de São Paulo estampa: saúde negou Pfizer 3 vezes e perdeu 3 milhões de doses. Jornal do Comércio no Recife: efeito restrição. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense: pandemia deixa rastro de pobreza no Brasil. 6h41 em Manaus. Falando de esportes, ontem tivemos 2 jogos pelo Campeonato Carioca. 2 jogos pelo Campeonato Carioca. O Macaé foi derrotado pelo Flamengo com seu time de meninos. Macaé 0, Flamengo 2. E o Volta Redonda venceu o Vasco da Gama por 1-0. No Campeonato Paulista, a Inter de Limeira derrotou o Novo Horizontino por 1-0. E o São Paulo goleou o Santos 4-0 ontem à noite. 6h42 em Manaus. Já tenho aqui à minha frente nosso arcebispo metropolitano, Dom Leonardo Steiner, a quem eu cumprimento nesse instante, e a alegria de recebê-lo de novo aqui nos estúdios da Rádio Difusora e no Jornal Especial de Domingo. Bom dia, Paulo, bom dia a todos os nossos queridos radiovintes na manhã de domingo. É alegria sempre minha poder estar aqui e entrar em contato com tantas pessoas. A Igreja Católica está de luta. Esta semana perdemos o nosso Castriani. Nós vamos sentir falta, mas ele permanece no meio de nós, uma figura extraordinária de pessoa, de padre, de bispo, de pastor. Um homem inteligente, um homem sagaz, um homem, nós poderíamos dizer, macio no seu modo de convivência, de contato, mas ao mesmo tempo muito firme. E também um homem da palavra, extraordinário, como Dom Sérgio era um homem da palavra, não só falada, mas também escrita. Isso tudo permanece conosco.
Isso permanece e isso não se apaga na nossa história de Igreja Católica aqui no Amazonas. E o sepultamento ocorreu na própria catedral? Sepultamento na própria catedral, já desde o primeiro que foi lá enterrado, até o antecessor, Dom Sérgio, que tinha sido enterrado. Então nós exumamos os corpos anteriores e recolocamos em pequenas urnas, e fez parte também do sepultamento que nós fizemos. É uma semana de luto, e a vida vai continuar. E Dom Sérgio, e a semana que começa, como é que vai ser? Nós nessa semana temos a missa de sétimo dia, na terça-feira, e às 19 horas, transmitida pelas rádios e pela TV, Encontro das Águas. E devagar vamos agora retomar as nossas atividades. No outro fim de semana, dia 13, nós retomamos as nossas celebrações presenciais. Ainda não essa semana que está chegando, que inicia hoje, mas no outro fim de semana. E vai coincidir com o que na liturgia nós chamamos de Domingo da Alegria, o Letare, Domingo da Alegria, que já é um anúncio da vida nova, da ressurreição. E é claro, nós também já começaremos com a reunião do Conselho Presbiteral, e se Deus quiser também depois com a reunião dos presbíteros. Nós vamos convocar também uma Assembleia Geral da Arquidiocese, uma Assembleia Sinodal, para retomarmos e recolocarmos as questões depois dessa pandemia. E também já refletimos como fazemos para dinamizar na Arquidiocese os documentos últimos que o Papa tem nos oferecido, como Querida Amazônia e Somos Todos Irmãos. Dom Leonardo, o decreto assinado pelo senhor termina até o dia 12, e as restrições presenciais, a 50% ou a totalidade da igreja? Não, nós vamos começar com 30%, como nós tínhamos quando iniciamos as celebrações não presenciais. E depois, na medida em que vamos vendo, porque diminuiu, mas o vírus ainda está se espalhando muito. E essa cepa, segundo se diz, é mais grave. Mais letal, né? É mais letal, a palavra correta é essa mesmo, letal. Então, é melhor nós irmos devagar. Em si não teríamos tido necessidade de fazermos isso, mas achamos muito melhor. Nós queremos colaborar com todos, no sentido de que o vírus diminua. E agora a nossa grande tarefa, Paulo, é nós insistirmos com a vacina. Existe um esforço, mas faltou programação, faltou negociação, faltou previsão. E agora nós estamos aí nessa dificuldade de termos vacinas suficientes para todos. Pois é, ainda há pouco eu divulgava aqui, Dom Leonardo, que o Ministério da Saúde diminuiu em 35% a previsão de doses de vacina disponíveis para o mês de março. Isso é muito grave. É gravíssimo. Eu acho que nós deveríamos, o senhor vai me desculpar eu falar aqui nos microfones da rádio, mas deveríamos fazer algum protesto como se está fazendo no Paraguai, sem violência nenhuma, mas mostrar para o governo que nós estamos atentos. A sociedade reclamar, porque é uma questão de vida ou morte a vacina. E houve realmente desleixo, houve muito desleixo. Nós não podemos, que as outras questões eram passíveis de discussão, não quero entrar no mérito. Mas quanto à questão da vacina, deviam ter começado com muita antecedência. Se fala muito, e claro que tem que se falar, porque é o assunto predominante no Brasil, a Covid-19, mas outras campanhas de vacinação, como a contra a H1N1, que é contra a gripe, que é no mês de abril, né? Não está se falando ainda sobre essa campanha que é realizada todos os anos. Ela será paralela. Vai ser uma confusão muito grande isso. Vai ser, eu não sei como vamos ficar. Na Assembleia Geral dos Bispos, nós sempre tínhamos a vacina para os bispos idosos. Isso já era, inclusive, programado dentro da Assembleia Geral. Quer dizer, o Brasil tem uma experiência extraordinária de vacinação. Eu não sei como nós vamos chegar nesse ponto. Nós chegamos em poucos meses a vacinar não sei quantos milhões de pessoas. Existem dados estatísticos muito interessantes. E realmente é incompreensível nós termos chegado a essa situação.
É lamentável tudo que está acontecendo, mas vamos orar e torcer para que essa pandemia passe o quanto antes. E já se vai aí um ano, não é, Dom Sérgio? Vai um ano. É claro, nós temos que fazer todo esforço de cuidado, não podemos deixar de insistir, uso de máscara, álcool gel, uso dos distanciamentos, tudo isso. Mas nós só voltaremos à normalidade quando todos estiverem imunizados. Ao menos se fala, para isso termos tranquilidade, ao menos 70% da população. Nós ainda não chegamos a 10%. Dona Leonardo, nós temos informações sobre a Cáritas? Nós temos informação aqui primeiro, se me permite, uma carta. Toda a permissão. Que o Papa enviou pelos pêsames através do secretário de Estado do Vaticano. Excelência, com sentimento de tristeza e pesar, encaminho-lhe a mensagem de condolência de Sua Santidade Papa Francisco. Sua Excelência Reverendíssima Dom Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus, informado do falecimento de seu predecessor, Dom Sérgio Eduardo Castriani, o Papa Francisco implora para ele o prêmio eterno e exprime sentidas condolências. A quantos se beneficiaram da sua solicitude pastoral na prelazia de Tefé e nessa querida arquidiocese de Manaus, em todos deixando recordação de uma existência vivida na adesão coerente e generosa à sua vocação, como pai atento às necessidades do próximo e pastor fiel ao Evangelho e à Igreja, como penhor de conforto na esperança da ressurreição. O Santo Padre concede ao clero, religiosos e fiéis leigos das referidas igrejas particulares bênção apostólica. E assina Cardeal Pedro Parolin, secretário de Estado. Nós somos muito gratos que o Papa esteja também tão atento e nos tenha acompanhado nesses últimos tempos. As condolências do Vaticano, portanto, aí pelo falecimento de Dom Sérgio Eduardo Castriani. Mas vamos então à mensagem que nos traz esse domingo Dom Leonardo Steiner. E qual é o tema da nossa mensagem hoje, Dom Leonardo? Hoje é João 2:13-25, Jesus que entra no templo e vê que eles estão negociando, estão vendendo, comprando e vendendo dentro do templo, e ele expulsa. Alguns chamam expulsão dos vendilhões do templo, outros chamam de purificação do templo. Então vamos usar esta mensagem que nos traz nessa manhã aqui. O Dom Leonardo vai falar sobre os vendilhões do templo. Vamos ficar com essa que é a mais conhecida. E logo após essa mensagem, esta homilia que nos traz nessa manhã de domingo, Dom Leonardo, ele fará uma oração e nos dará a bênção. Dom Leonardo. Não façais a casa do meu pai uma casa de comércio. A casa de Deus pode tornar-se uma casa de comércio? Talvez neste domingo o Evangelho esteja a nos perguntar se fizemos de nós mesmos uma casa de comércio. A expulsão dos vendilhões do templo ou a purificação do templo. O templo, local de peregrinação, de encontro, de culto, das festas litúrgicas, lugar das oferendas, dos sacrifícios de animais em louvor a Deus, centro da fé do povo de Israel, a unidade da religião. Os locais de compra e venda das oferendas para os sacrifícios nos primeiros tempos das celebrações ficavam muito distantes do templo. Com o passar dos anos, os negócios, a compra e venda, a troca do dinheiro começaram a acontecer no templo. E o templo tornou-se lugar do comércio, do mercado. Lugar de encontro das oferendas, da peregrinação, da oração, das promessas, da palavra, da escuta, transformado em negócio. Lá onde deveria haver oferendas, ofertas, se negocia, se troca, uma casa de negócios. Um autor medieval nos diz que a expulsão dos vendilhões do templo, a purificação do templo, é próprio de quem deseja deixar a casa livre para habitar Deus. O templo, onde as relações entre Deus e as pessoas esteja livre de trocas e viva da beleza de um amor gratuito. E nos diz também que o templo é a imagem de quem somos. Nós somos o templo. Somos o templo, a morada de Deus. Deus que ali está à espera para comunicar os seus dons e conceder gratuitamente a sua graça. E nós, a nos dispormos ao encontro, que caminhamos na vida, que oferecemos, que nos encaminhamos para receber a presença benévola, gratificante de Deus.
Esse encontro acontece no templo que somos nós. Como nos diz o místico, Deus quer ter esse templo vazio a ponto de ali não haver nada mais do que Ele só. Esta é a razão por que Ele se sente tão bem aconchegado neste templo, sempre que nele só Ele se encontra. Se somos o templo, por que Jesus a expulsar os vendedores, trocadores de moedas? Então escutemos o místico. Agora, sem exceção, quero pregar, falando somente de boas pessoas. Desta vez, porém, quero mostrar que quem eram e quem são ainda hoje aqueles que compravam e vendiam e que ainda o fazem. Esses que Nosso Senhor enxotou e expulsou. E isso Ele fez sempre a todos que compram e vendem ali no templo. Desses não quer deixar nenhum, nem sequer um único ali dentro. Vede, mercadores são todos eles, todos que se guardam contra pecados grosseiros, que gostariam de ser pessoas boas e que praticam as suas boas obras para honrar a Deus, como jejuar, vigiar, rezar, toda sorte de semelhanças de boas obras, e o fazem, no entanto, a fim de que Nosso Senhor lhes dê algo em troca, ou que Deus lhes faça algo que seja do agrado deles. Todos esses são mercadores. Isso deve ser entendido assim no sentido de grosseira descortesia, pois querem dar uma coisa em troca de outra e deste modo negociar com Nosso Senhor. Em tal comércio eles se iludem, pois se tudo possuem e são capazes de operar, portanto, tudo que têm e tudo que operam de si e para si, por Deus e para Deus, se tudo isso desse inteiramente sem reservas por Deus e para Deus, por tudo isso, mesmo assim, Deus não lhes estaria obrigado a dar ou fazer absolutamente nada, a não ser que quisesse fazer livre e gratuitamente. Pois o que eles são, o são através de Deus, e o que possuem, o têm de Deus e não de si mesmos. Por isso, Deus não lhes deve absolutamente nada por suas obras e doações, a não ser o que quisesse fazer livremente a partir da sua graça, e não por causa de obras, nem de doações deles, pois dão o que não é seu e também operam não a partir de si mesmos, pois como diz o próprio Cristo, sem mim nada podeis fazer. Paulo, na carta aos Coríntios, que recordamos hoje na liturgia, diz: nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que diz fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. O segredo da cruz, do crucificado, o anúncio do crucificado. A cruz e a morte de cruz é gratuidade. Jesus nada trocou no alto da cruz. Tudo entregou livremente e gratuitamente. Nas tuas mãos eu entrego meu espírito, está a liberdade de quem se joga nas mãos de alguém sem saber que o outro vai amparar. Nada mais solto, livre, gratuito que o crucificado. Ali a verdadeira transformação, ali a ressurreição. Nada mais de si, tudo ao Pai. Na cruz tudo deu, na cruz tudo recebemos. A cruz é o extasiamento da bondade de Deus, a gratuidade de sua relação. Paulo reconhece o escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas, para os que são chamados tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. A fraqueza da bondade e da gratuidade do amor é a fraqueza de Deus. Ele não sabe ser diferente. Nós até diríamos, não pode ser diferente. Não seria Deus, se não fosse gratuito no amor. Com Deus não necessitamos negociar. Não necessitamos trocar. Não necessitamos comprar e vender. Nele tudo é gratuito. Ele é tão cuidadoso para com cada um de nós. Dele não recebemos tudo.
Nós somos o templo de Deus e Deus arde de desejo de habitar em nós, nos plenificar. Mas nós muitas vezes imaginamos que na fé devemos negociar com Ele. Rezamos, jejuamos, damos esmolas para que Deus nos ajude a ser melhores. Fazemos como que uma troca, um negócio. Deus, na sua bondade, está sempre a nos oferecer todas as bênçãos e graças. O jejum, a esmola, a oração que nos pede o tempo da Quaresma é um sinal da gratuidade nossa, da disponibilidade nossa e receptividade nossa com Deus. Nosso jejum, a nossa esmola, a nossa oração não é troca, é manifestação de amor. Nosso desejo de que Ele venha e habite em nós não é troca, não é petição, é como Jesus nos ensina, purificar, expulsar as nossas trocas, as nossas negociações, a nossa compra e venda. Esse movimento de corresponder a Deus é expressão do nosso desejo, da nossa purificação, de uma espécie de esvaziamento para que Ele esteja em nós. Não para quê? Para que possa estar em nós, na nossa disponibilidade. É como se disséssemos: o ressuscitado more em nós. Se somos templos onde Deus deseja estar, morar para nos plenificar, onde chegamos com nossa mentalidade de negócio e de mercado, onde as pessoas viraram mercado e negócio. Não importa a pessoa, importa o ganho, o lucro, mesmo que seja à custa dos pobres. No entanto, como é bom ver que temos pessoas que estão tão atentas às realidades sofridas e saem ao encontro dos mais pobres, não para oferecer esmola, mas para oferecer justiça, isto é, dignidade, e tudo sem trocas. Tudo na liberdade de quem crê. E pessoas que mesmo não crendo, têm essa liberdade de doar. O templo que somos nós depois da morte e morte de cruz e da ressurreição de Jesus, adquiriu uma dignidade tal que exige superação do ser vilipendiado, destruído, agredido, espancado, violentado, ignorado, descartado. A pessoa humana, templo de Deus, tem dignidade. É sofrido ver e dizer tudo porque não produzem, não dão lucro, não ajudam o mercado. Inaceitável que os nossos idosos sirvam apenas para dar lucro porque necessitam de medicamentos, que os nossos pobres são um verdadeiro estorvo. Os santos nos ensinam que eles são a nossa salvação, e nos nossos dias salta aos nossos olhos a ignorância e a desumanidade em relação à pandemia. Se olha a economia, não se vê rostos, pessoas, corações. Somos templo, morada de Deus. A própria sexualidade que faz parte do templo onde Deus habita está a implorar dignidade, cuidado, afeto, superar a violência, a animalidade das relações, a sua exacerbação. Quanta propaganda, quanto lucro, quanto despudor em relação ao que é tão sagrado, a nossa sexualidade. Não se trata de moralismo, de achaques ou arroubos e tradicionalismo. É cuidado e recato com o que temos de mais íntimo, de relações de intimidade, a vida. Quanto temos que purificar o templo da nossa humanidade quanto à sexualidade? Quanto trabalho em nossa humanidade para que participemos da liberdade que Jesus nos oferece com a sua morte e ressurreição? Não precisamos negociar com Deus. Coloquemo-nos diante dele como filhos, filhas, com desejo de ser, por ele, amados. Melhor, diante dele porque nos sabemos amados. O tempo da Quaresma está a nos lembrar conversão, mudança de vida, purificação. Tudo para que estejamos prontos a receber a vida nova que Jesus nos oferece com sua morte e ressurreição. Façamos o jejum, a oração, a esmola, de modo que a mão direita não saiba o que faz a esquerda. Tudo apenas como admiração de como Deus é o nosso Deus e como Ele em nós
E com ele em nós, em 3 dias, reconstrói o templo da nossa humanidade na ressurreição. Podemos repetir as palavras do Evangelho de hoje: o zelo por tua casa me consome. Senhor, vós tendes palavras de vida eterna. A vossa sabedoria é para os simples. Os vossos mandamentos iluminam os nossos olhos, os nossos passos. O temor é puro e permanece para sempre. Os vossos desígnios e cuidados são mais preciosos do que o ouro mais fino. São mais doces que o mel, o puro mel dos favos. Vossa bondade e gratuidade nos alimenta e conforta, sem o pedirmos. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leonardo, até o próximo domingo e saúde para nós. Saúde para nós. Cuidemos-nos e vamos insistir na vacina. Até o ZYC 246, Rádio Difusora FM 96,9 MHz, Manaus, Amazonas. Sete horas e 10 minutos em Manaus. Algumas reclamações dizendo que o som da rádio está ruim. As pessoas estão acompanhando pelo aplicativo humano. O aplicativo humano não tem nada a ver com a rádio, é um aplicativo. Agora você também pode ouvir através do facebook.com Difusora 24H, certo? Aí é bem melhor, inclusive, do que o aplicativo humano. Ou no Instagram, @Difusora 24H também. Agora, a estação é 96,9. Essa sim, essa está no ar direto aí, com uma qualidade de som excelente. E o Itamar Jardina está me lembrando daquele que é um dos comunicadores da casa também, e que é sonoplasta. Lembrando que as pessoas podem acessar o facebook.com Difusora 24H, /Difusora 24H. Pois é no Facebook, não é? No Facebook e no Instagram vocês podem inclusive me assistir lá com o Eduardo Silva e o Edson Mello. Gravamos na sexta-feira, não foi? Foi isso? E quero agradecer inclusive o retorno das pessoas que não nos conheciam, só através da voz. E eu estou falando há um pouco tempo aqui, estou começando agora por aqui e ninguém me conhece. Mas é por aí. Eu quero mandar um bom dia para vocês que são taxistas, que acompanham o Jornal da Manhã todos os dias, em especial dia de domingo, e o pessoal que também acompanha, todas as pessoas que acompanham o jornal nas feiras e mercados da cidade. Agora é um momento de humor. Vamos à piada de hoje. Você está dirigindo a 80 quilômetros e aqui nessa via é permitido 50. Vou ter que lhe multar. Não, senhor, eu estava em 60. Que isso, Tião? Você estava andando em 80 que eu vi. Também vou lhe dar uma multa por andar com a luz traseira quebrada. Lanterna traseira quebrada? Eu não sabia que estava quebrada. Não, Tião, você sabia que estava quebrada. Eu mesmo te avisei há várias semanas. Também vou lhe dar uma multa por não usar o cinto de segurança. Não faça isso. Eu acabei de tirar o cinto. Tirei na hora que o senhor estava vindo pra cá. Hã? Que é isso, Tião? Você nunca usa cinto de segurança. Cala a boca! Senhora, o seu marido fala com você assim o tempo todo? Não, só quando ele está bêbado. Alô? Alô? Pastor, me ajude. Venha até a delegacia. Eu fui preso e não quero passar a noite neste lugar. Mas o que você fez? Eu não fiz nada. Bem, se é assim, eu não vou não. Mas, pastor, por que não? Ah,
Se estão prendendo quem não fez nada, com certeza vão me prender também. Sete horas e 14 minutos em Manaus. E agora nós vamos aos antigos reclames do rádio. Há momentos em que você vive só para o trabalho, mas há outros em que você só quer viver com a maciez de Blender's Pride. Blender's Pride é o uísque mais macio que existe. Blender's Pride, o tempo amaciou para você. All Star para crianças. Vovó, Titi, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Temperamentais estas estrelas. I love All Star. Dê um presente da relojoaria suíça hoje mesmo. A mais completa seção de lingerie está na Dillard's. Produtos Valizer em lycra por 85 cruzados novos. Você se sente fraco toda vez que levanta seu portátil. Você precisa de um TV de colo. Sempre Toshiba. Soluções melhores em telas maiores ou menores. Eu queria ver alguns modelos de calcinha e sutiã. Claro. Bem, nós temos uma linha de algodão com lycra. Essa é jamais o meu estilo. E renda? Você só tem alguma coisa com renda? Temos este modelo em renda. Isso que eu tava procurando. Pode embrulhar. A Malu vai adorar. Vou usar hoje à noite mesmo. Se eu fosse você, só presenteava Valizer. O Rex nunca viu nada como os ferros a vapor Valita. A linha mais inteligente que vai deixar tudo lisinho na sua casa. Não é mesmo, Rex? Valita, 50 anos de casa. Meias Aço Point 21. A nova geração de meias. O tempo passa e a meia do século 21 já chegou. Aço Point 21. Garantia de que o futuro também será assim. Aço para o papai, assinho para o filhinho. Whisky importado é caro demais. Whisky nacional você não quer. Então, seu whisky é Nato Nobilis. Porque o blend Nato Nobilis é elaborado com malte superior, 100% escocês. E contém mais malte que os whiskies nacionais. O sabor superior de Nato Nobilis conquista na primeira dose. Nato Nobilis, blended com malte 100% escocês. Ele é feito com ingredientes naturais. É novo e transparente. Minerva Super. Tem mais consistência. É mais prático para usar. E tem o cheirinho de limpeza do limão. Novo Minerva Super. Louças brilhantes, roupas limpinhas e gostosas de usar. Minerva Super. Mais consistente. Rende muito mais. Consulta limitada, suas ordens. Ah, doutor Peixoto. É claro que eu me lembro do senhor. O Afrânio? O Afrânio acabou de sair. E o César ainda não chegou. O senhor gostaria de deixar recado? Doutor Peixoto? Se você quer fazer sua obra sem mão de obra... É claro que eu estou ouvindo. Procure com Cid. Eu mando, doutor Peixoto. Com Cid, construção pré-fabricada e pós-garantida. Pra quem tem em casa um gatinho agitado, só tem um tênis que não perde o ritmo. Tênis Pop, pra quem põe o mundo de pés para o ar. Se você deixar, aquela fumacinha cheia de gordura toma conta da sua cozinha e acaba tomando conta da sua mulher. Ponha um sugar na sua casa. Sugar, tão necessário na cozinha quanto o fogão. Quando fabricamos uma mala primícia, nós pensamos na pior viagem que ela pode fazer. Nós pensamos no pior para você ter a melhor.
Talvez por isso Primícia seja a mala mais vendida do Brasil. 7h19 em Manaus, aqui no aplicativo Mano, algumas mensagens lá do fundo do Paracuba. O Joaquim Santos, que está acompanhando o jornal. Dorinha Vasconcelos dizendo que é fã número 1 da minha voz. Muito obrigado. Menos, né, Dorinha? E o que mais? Mandando um bom dia também para o doutor Raimundo Silva. Pois é, doutor Raimundo Silva, o ex-vereador Rico esteve com a gente lá na última sexta-feira, aquele almoço com o Jander Nobre, e lamentei que só não pudesse estar presente. Foi convidado, né? Bom dia. Luto em Manacapuru. José Alberto Zegdeg. Um adeus, uma saudade. Pandemia que segue muito agressiva mundo afora, extermina a humanidade desintegrando famílias, espalhando a dor e deixando muitas saudades. Dentre tantos que já partiram, tentamos de todas as formas entender. Por que um amigo? Jaime Bastos, funcionário público conhecido em Manacapuru como Gato, não resistiu à Covid-19. O tempo é implacável. Apesar de curto tempo, a resistência não foi capaz de dar a oportunidade de longevidade para mais um manacapuruense que nos deixa levando um pouco de nossa história. E assim Manacapuru tem mais uma perda significativa em uma lista de tantos que se foram. Na tarde de sábado, aos 59 anos, morreu em Manaus, vítima da cruel Covid-19, Jaime Bastos. Gato, como era conhecido, estava na UTI do hospital da Newton Lins. Após apresentar complicações da doença, não resistiu e faleceu. Além da paixão pelo esporte, Gato tinha uma relação muito forte com a cultura de Manacapuru, em especial a ciranda de roda, onde foi um dos primeiros cirandeiros, atuando como puxador de cordão na então ciranda do Cefaí, hoje tradicional, ainda na época do tablado. Filho de Jerônimo Gonçalves Pereira Bastos e de Francisca Xavier Teles Bastos, o menino Jaime Jerônimo Teles Bastos parte dessa vida deixando esposa e filhos e uma legião de amigos que tanto o admiravam. Mas o que podemos dizer é que a tristeza de tê-lo perdido não nos fará perder a alegria de tê-lo conhecido. Parte Jaime Bastos, mas fica o reconhecimento de tudo que ele fez pelo esporte e pela cultura manacapuruense. Esta é nossa homenagem ao amigo desportista e cirandeiro Jaime Bastos, o Gato. De Manacapuru Zegdeg para o Jornal da Manhã. 7h22 em Manaus. E eu tive uma postagem esta semana da Janete Castro Amorim, que mora lá em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte. Aqui eu mando um abraço para ela, também muito carinhoso. E ela me manda aqui um poema que tem algumas controvérsias, inclusive, sobre a sua origem. Dizem que tem 2 séculos, mas na verdade esse poema foi escrito pela professora aposentada Catherine O'Meara, também conhecida por Kit O'Meara. Ela publicou o texto em inglês em 16 de março de 2020 no blog The Daily Round. Não é verdade, portanto, que o texto tenha sido publicado em 1869. Também não é verdade que a autora do poema seja a escritora Kathleen O'Meara, que morreu em 1888. Apenas os sobrenomes são iguais. Não se trata logo de um poema profético. E é muito bonito esse poema, e a Janete postou para mim e eu vou agora levar ao ar. Quando a tempestade passar e se amansem as estrelas, estejamos sobreviventes de um naufrágio coletivo. Com o coração choroso e o destino abençoado, vamos nos sentir bem-aventurados, tão só por estar vivo. E nós lhe daremos um abraço ao primeiro desconhecido, elogiaremos a sorte de manter um amigo.
E aí nos lembraremos tudo aquilo que perdemos e de uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos. Não teremos mais inveja, pois todos sofreram. Não teremos mais dissídia, seremos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos, que o que nunca consegui, seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Nós entenderemos o frágil, o que significa estar vivo. Vamos suar empatia por quem está e por quem se foi. Sentiremos falta do velho que pedia peso no mercado, de quem nós não soubemos o nome e sempre esteve ao seu lado. E talvez o velho pobre era Deus disfarçado. Você nunca perguntou seu nome porque estava com pressa. E tudo será milagre, e tudo será um legado, e a vida será respeitada, a vida que vencemos. Quando a tempestade passar, esse é o título do poema, eu te peço, Deus triste, que nos torne melhores como você nos sonhou. Vamos interagir com os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham todos os dias, em especial aos domingos aqui. O Jorge Luiz, e mandando um bom dia para o Itamar Jardina também, ele que está acompanhando o jornal. Deixa eu ver quem mais aqui no bairro de São Francisco, a Luísa Oliveira, Lauriette Valente, que está acompanhando o jornal, mandando um bom dia para você, Jardina. Tá bom. E Jorge Luiz eu já falei, e outros ouvintes que estão aqui nos acompanhando através do aplicativo Mano. Quero agradecer a todos vocês a audiência. Deixa eu ver quem mais. Lendo Taveira e Francinilda Taveira também acompanhando através do aplicativo Mano. Quero mandar um bom dia especial para meu querido amigo Adelson Pinheiro e dona Sigrid, lá no Novo Aleixo, lá na rua João Câmara, e todo o pessoal lá da S. Pinheiro, materiais de construção. Adelson Pinheiro, um bom dia para você, dona Sigrid, e 0800, né? Qualquer dia desse tem um novo 0800. A Melissa e o Elias Emanuel estão ansiosos por um 0800. Bom dia pro Elias e pra Melissa, desejando sucesso ao casal. E o Elias está acompanhando o jornal e disse que o som tá perfeito. Aline Nelma, bom dia para você. A Jerusa Santos, oi Jerusa. Doutor Nicolau Libório, pessoal do Bradesco, minha querida gerente Tatiane, gerente geral do Prime Boulevard, o Marcos Guerra, Júlio, que também é o homem lá, as relações públicas do Bradesco. Júlio, bom dia para ti, um bom domingo. Dona Adriana e dona Juscelina Prijo, que acompanham todos os dias o jornal. Major Afrânio, que está em Manacapuru, José Alberto Zegdeg também, a dona Gui e a Cristina, que já foi pequena, mas está crescendo muito. Doutor Raimundo Silva, bom dia para o senhor e dona Metista. Doutor Paulo Rocha Filho, que é médico. Doutor José Márcio, que é odontólogo. E deixa eu ver quem mais. A Jovanca, o Antônio, o Francisco e Joana, que estão lá em Curitiba. A doutora Andréia, que está em Brasília. Andresa, bom dia para ti. Adriana, voltando à cidade. Débora, bom dia para ela. Maria Eduarda, o Guilherme e o Gabriel. Valdino Castro na Urucará FM. Jander, Suelen e Benjamin. Olha esse trio, bom dia para eles. Deixa eu ver quem mais aqui. Ariel e Tayla. O Paulo Tasso. O homem do churrasco. Deixa eu ver quem mais. A Graça Vieira, a dona Graça Vieira, o Alberto lá em Iranduba. Falando em Iranduba, quero mandar um bom dia lá pro pessoal que acompanha o jornal na comunidade Geração em Cristo, no ramal do Laguinho, em Iranduba. O Alberto, a dona Graça, Oséias e dona Vânia, Alfredo e dona Isaura, que residem lá neste ramal do Laguinho, em Iranduba, na comunidade Geração em Cristo. Dona Graça Vieira, que é sogra da Dani Kiran Anthony e avó dos gêmeos Igor e Iago, filhos da Dani. A dona Mara Vieira, bom dia para ela, e mandando também um bom dia para o grande fotógrafo Antônio, a dona Naí e dona Renê lá no bairro do Alvorada, o Nilson Araújo, que está lá em Capiranga. A todos vocês, os nossos agradecimentos pela audiência. Pois é, mas não poderia esquecer também, Itamar Jardina, os taxistas Mário, Miro e Melo.
e que ficam aqui no Eduardo Ribeiro quando tem feira. Como não tem feira nesses tempos agora, eles não estão chegando até aqui. A Elivanda, que é sargenta da PM, bom dia para ela. João Santana e Lúcia, lá no Parque das Laranjeiras. Luiz Costa, aqui na 24 de maio, ao lado da dona Terezinha, do Ricardo e da Nora Jussara. Bom dia também para o Antônio Costa, Flávio Seabra e dona Aineida Pacífico. A Janete Amorim, já falei nela, lá em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte. A todos, bom dia e um bom domingo. Sete horas e 33 minutos, amanhã comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Itamar te prepara para aquele presente. E muitas pessoas consideram o 8 de março apenas uma data de homenagens às mulheres, mas diferentemente de outros dias comemorativos, ele não foi criado pelo comércio e tem raízes históricas mais profundas e sérias. Oficializado pela Organização das Nações Unidas em 1975, o chamado Dia Internacional da Mulher é comemorado desde o início do século XX. Hoje, a data é cada vez mais lembrada como um dia para reivindicar igualdade de gênero e com protestos ao redor do mundo, aproximando-a de sua origem na luta de mulheres que trabalhavam em fábricas nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. A origem da data escolhida para celebrar as mulheres tem algumas explicações históricas. No Brasil, é muito comum relacioná-la ao incêndio ocorrido em Nova York no dia 25 de março de 1911, na Triangle Shirtwaist Company, quando 146 trabalhadoras morreram, sendo 125 mulheres e 21 homens, na maioria judeus, enfrentadas por mulheres na Revolução Industrial. No entanto, há registros anteriores a esse episódio que trazem referências à reivindicação de mulheres para que houvesse um momento dedicado às suas causas dentro do movimento de trabalhadores. Se fosse possível fazer uma linha do tempo dos primeiros dias das mulheres que surgiram no mundo, ela começaria possivelmente com a grande passeata das mulheres em 26 de fevereiro de 1909, lá em Nova York. Jardina, em 1917, houve um marco ainda mais forte daquele que viria a ser 8 de março. Naquele dia, um grupo de operárias saiu às ruas para se manifestar contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, movimento que seria o pontapé inicial da Revolução Russa. O chamado Dia Internacional da Mulher só foi oficializado em 1975, ano que a ONU intitulou o Ano Internacional da Mulher, para lembrar suas conquistas políticas e sociais. Antecipadamente, as parabenizações a todas as mulheres pelo seu dia, amanhã, o Dia Internacional da Mulher. Sem ela não dá pra viver. 7 horas e 36 minutos. Bom dia a todos. Está no fundo do Paracaúba. Joaquim Santos, que está acompanhando o jornal. Wilton Nunes, que é lá de Urucará, lembrando todo o pessoal de Urucará. Joaquim Santos mandando também um bom dia para Alaide, conhecido como Dona Dora. 7 horas e 46 minutos em Manaus. Estão fechadas as páginas do Jornal Especial de domingo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, desse noticioso. A produção é de Ismael Moura, ele que produz aqui a discografia, os antigos reclames, as piadas, tudo é ele, tudo compilado por ele e naturalmente que editado, e nós levamos ao ar todos os domingos aqui. Bom dia para o Ismael Moura, que também é um dos sonoplastas da casa e é produtor também aqui no Jornal Especial de domingo. A sonoplastia do competente Itamar Jardina, que não só é sonoplasta, como é um dos grandes comunicadores aqui também da Rádio Difusora. A apresentação foi de Paulo Guerra. Como sempre, deixamos aqui 2 pensamentos para vocês. Deve-se temer mais o amor de uma mulher
do que o ódio de um homem. É de Sócrates. E Aristóteles escreveu: talvez eu seja enganado inúmeras vezes, mas não deixarei de acreditar que em algum lugar alguém merece a minha confiança.